Bem-vindos a mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e, como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre essa questão. Será que eu consigo mudar um velho hábito? Será que isso que eu já faço há um tempão, que eu já repito sempre da mesma forma, será que ainda tenho que fazer a respeito ou só me resta aceitar? É muito comum as pessoas terem essa sensação, né? Eu faço essa altura do campeonato, acho que não tem mais o que ser feito. Esse hábito ele já se enraizou em mim, ele já se consolidou de tal forma, se enrijeceu, que só me resta aceitar. Será que é assim mesmo? Vamos dar uma olhada nisso nesse episódio. Mas antes, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho para receber aí notificação sempre que eu postar um novo conteúdo. Vamos lembrar então, dar um passinho para trás, o que é um hábito? Um hábito, gente, é um comportamento semi-automático porque ele ainda tem um pouquinho de tomada de decisão, mas é bem pouca, na hora que a gente vem já fez, frente a um estímulo. Ele foi consolidado de uma tal maneira que nosso corpo, na hora que recebe um estímulo, ele pumba, já te manda nessa estrada que foi criada. Ele já fala, eu sei como responder a esse estímulo, tá aqui, te jogo nessa estrada. Mas é legal a gente lembrar que um hábito ele foi aprendido. Ele não começou já sendo essa estradona confortável aí que eu mostrei anteriormente. Ele começa muito mais com essa cara aqui, ó. Uma mata fechada que precisa ser desbravada. Tenta lembrar, por exemplo, você aprendendo a andar de bicicleta. No começo era difícil a beça, você tomava vários tombos, era complicado, você tinha um baita de um desgaste. Aí você foi persistindo, você saiu dessa mata fechada para uma trilhazinha. Aqui você já falou, opa, comecei a entender como que equilibra, mas ainda caía bastante. Depois começou a se equilibrar melhor e cair menos, até um momento que você vai lá, solta a mão do guidão, já pegou o jeito mesmo, aprendeu, criou o hábito, certo? Essa analogia que eu faço com a estrada, acho que é muito fácil de entender, de enxergar, mas eu quero trazer também uma visão mais realista do que é isso acontecendo no teu cérebro. Vamos voltar um pouquinho no tempo, olhar o que um psicólogo e pesquisador canadense falou há bons anos atrás, em 1949, Donald Hebb intitulou essa lei aqui, ficou tão conhecido que ficou conhecido como Lei de Hebb. Neurônios que se ativam juntos se fortalecem juntos. Então, na hora que você vai passando pelo mesmo lugar, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, você vai ativando os mesmos neurônios necessários para realizar esse comportamento. E cada vez que você persiste ali, esses neurônios eles vão ficando cada vez melhor em se comunicar. Vamos olhar isso de verdade, como que seria? Olha que bacana essa imagem. Na imagem da esquerda, a gente tem os neurônios começando a criar a conexão. Então, eles não estão assim tão entrosados entre eles, vamos colocar dessa forma. Na imagem do meio, eles já começam a ter mais ramificações de dendrito, de axônio. Essa arborização dendrítica está mais ramificada e eles têm mais pontos de comunicação. Na hora que chega aí na imagem da direita, olha a diferença, gente, de uma imagem da extrema esquerda e da imagem da direita, da extrema direita. Olha como são diferentes, olha como foi melhorando muito a comunicação entre esses neurônios. Eles foram, como diz a lei de Hebb, neurônios que foram se ativando junto, eles foram se fortalecendo juntos. Essa comunicação entre eles se torna muito mais rápida e fácil. Tá? E forte. É aquela brincadeira que eu fiz ali da estradinha. A estrada foi ficando cada vez mais clara, foi ficando cada vez mais forte. Isso é um aprendizado, isso é um hábito quando ele é formado. No final da década de 60, início da de 70, várias pesquisas foram feitas e foi mostrando que o nosso cérebro não tem uma capacidade enorme de modificar essas conexões, porque acreditava-se muito nisso, que depois que criava uma estrada ali, meio que aquela coisa se consolidava, enrijecia e não tinha mais o que ser feito, principalmente com o passar dos anos, quando a gente ia envelhecendo, a única coisa que ia acontecendo com o cérebro é ele ir perdendo conexões, ele só ia ficando cada vez mais
ter uma degeneração das suas funções. Vários estudos, principalmente quando teve algum derrame, tem muito a ver com alguma lesão que acontece no cérebro, e aí os pesquisadores acompanhando esses pacientes que tinham alguma lesão, foram vendo a capacidade do cérebro de se alterar. Então, num dado momento, perdia, por exemplo, num derrame todo o movimento de uma parte do corpo, e aí ia recuperando, e ficaram intrigados para entender como que isso ia acontecendo lá dentro. Cada vez mais foi visto a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar estruturalmente. As estruturas vão se alterando e até as funções. Tinham neurônios que desempenhavam determinadas funções que, por exemplo, estavam conectados com a parte visual e que na hora que acontecia uma deficiência em outra área do cérebro, eles modificavam a função. Saíam de um cargo, vamos dizer assim, e começavam a desempenhar um outro cargo. Essa capacidade toda do nosso cérebro se rearranjar, se reorganizar e se modificar foi intitulada como neuroplasticidade. E cada vez mais é possível ver como o nosso cérebro ele é capaz de se modificar estruturalmente, o que nos dá muito mais abertura, muito mais entendimento de como é flexível, que não é essa coisa enrijecida, enraizada, que uma vez feita não tem mais o que ser feito, e aqui eu já tô dando spoiler da pergunta. Então é como se essa estrada bonitona aqui, se você vai largando mão, ela vai sendo desativada, ela vai perdendo essa função e esses neurônios eles vão sendo ativados para outra coisa. A gente sai desse neurônio aqui dessas conexões super bem feitas, super bem fortalecidas, e a gente vai desligando essa conexão entre eles, e esses neurônios eles vão uma hora ter uma ativação para outras coisas. Olha que coisa interessante. Mesmo a gente tendo 86 bilhões de neurônios, eles vão se mudando nas funções, eles vão se alterando a partir do momento, claro, que a gente vai deixando de acessar essa estrada, a gente vai deixando de ativar esses neurônios juntos, ou seja, a gente vai deixando de realizar aquele comportamento, a tendência é que vá se dissipando. Tenho sim que pontuar uma coisa. A partir do momento que uma estrada foi muito bem feita, como nessa imagem aqui, ó, quero ressaltar isso. Embora vá tomando conta, o mato vai tomando conta da estrada, perceba, o asfalto ainda está ali. Então, sim, um hábito que ele já foi muito forte em você, é possível você desconstruir, é possível você desativar, mas é sempre muito mais fácil você reativá-lo do que se ele nunca tivesse sido feito, tá? Não ficaria tranquila se eu não ressaltasse isso aqui. Para você ter essa capacidade de plasticidade do cérebro, de maleabilidade do cérebro, não perder tanto, porque é comum, quando a gente é criança, tá passando uma ambulância aqui, minha gente. Vamos esperar, vou cortar esse pedaço e esperar ela passar. Quando a gente é criança, a capacidade do cérebro, a maleabilidade dele, ou seja, o quão ele é capaz de ser plástico, está muito alta, até porque é um momento que precisa ter essa maleabilidade toda, porque a criança está aprendendo absolutamente tudo. Um bebê, ele chega no mundo sabendo o quê? Sabendo chorar, respirar, engolir. São pouquíssimas coisas, então precisa realmente ter muita maleabilidade para absorver todo o conhecimento, todo o aprendizado que vai absorver. Quando a gente chega por volta dos nossos 25 anos, essa maleabilidade ela vai diminuindo, mas é possível a partir do momento que a gente está sempre se propondo estudar coisas novas, aprender coisas mesmo, esportes novos, se expor a experiências novas, a gente mantém essa maleabilidade. Mantém no sentido de freia a perda dela, tá? Vai deixando com que prolongue essa maleabilidade, melhor dizendo. Então, é muito importante para a gente não ficar preso nos nossos velhos hábitos,
que a gente sempre se permita estar experimentando coisas novas. Um cérebro mais maleável será um cérebro mais fácil de construir novos hábitos, desconstruir velhos hábitos. E, obviamente, que a gente faça isso com intenção, que a gente tenha essa neuroplasticidade ativa. Quando a gente é criança, só de mergulhar a gente num contexto, a gente sai absorvendo tudo sem muito discernimento. É o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. Você colocou ali, não requer esforço e o cérebro vai absorvendo como uma grande esponja. Com o passar dos anos, não é tão passivo assim, se torna mais ativo, precisa de mais intenção e precisa de mais esforço. Mantendo estímulos novos, mantendo esse cérebro sempre aprendendo, a maleabilidade ela não é tão perdida, não é tão comprometida, você continua tendo um cérebro mais como se fosse uma argila que ela não endureceu e enrijeceu completamente. Ela permite ainda ser moldada. Então entenda, é sim possível mudar um velho hábito. Quanto mais você se permite ter experiências novas e estar sempre aprendendo, vai ser mais fácil de você mexer, moldar esse cérebro, porque ele é um cérebro mais moldável. Legal? Obrigada por acompanhar esse episódio até o final. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.